Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz a nossa questão. A combustão completa do metano, CH4, ela produz o dióxido de carbono, CO2 e água. A alternativa que representa o número de mols de CO2, dióxido de carbono, produzido na combustão de 0,3. Aqui não era para ser ml, tá? Era para ser mol. Vou até corrigir isso logo. Não tem como ser 0,3 ml, que era mol, tá? A partir de 0,3 mols de CH4 é. Mas nem que não teria como, tá? Seria possível que fosse mililitros, mas eu acho que veio errado essa questão aqui. Veio apagado o mol aí, tá? Então a gente tem o seguinte, olha só. O CH4 ele vai reagir com o oxigênio, porque é uma reação de combustão. Então você vai ter uma queima, você precisa de oxigênio. Como é uma combustão completa, o produto que você vai ter, a questão até falou para a gente, né, vai ser CO2 e água. CO2 mais H2O. Primeira coisa que você vai fazer é balancear a equação. Você tem um carbono aqui no lado dos reagentes, do lado dos produtos tem que ter um também. Ok, tem um. Tem 4 hidrogênios do lado dos reagentes, do lado dos produtos também tem que ter 4, mas você tem 2. Para que você tenha 4 aqui, você não pode colocar um 4 em cima desse 2 aqui, tá? Você nunca pode mexer nesse númerozinho pequenininho, que a gente chama de índice. O que você pode fazer é aumentar a quantidade de moléculas de água. Só que esse 2, né, é 2 vezes a molécula de água. 2 vezes 2 são 4 hidrogênios, e esse 2 ele também vai acabar multiplicando pelo oxigênio. 2 vezes 1, porque não tem nada aqui na frente dele, é 1 oxigênio, tá? 2 vezes 1 são 2 oxigênios. Mais 2 oxigênios que eu tenho aqui na molécula de CO2, eu tenho 4 oxigênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes eu só tenho 2. Para que eu tenha 4, é só eu dobrar a quantidade de moléculas de oxigênio. Então, aqui onde eu não tenho nada e aqui onde você não tem nada, você vai colocar o número 1 como sendo o coeficiente estequiométrico, tá? Os coeficientes estequiométricos são esses valores que a gente tem em preto aí. E eles podem ser interpretados como sendo o número de mols que você tem de cada uma dessas moléculas. Por exemplo, eu tenho 1 mol de metano, CH4, reagindo com 2 mols de oxigênio, que é o O2, para produzir 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de H2O. Então tá aí as proporções que a gente tem. A questão ela quer saber a alternativa que apresenta o número de mols de CO2, então ela quer saber sobre o número de mols de CO2 a partir da combustão de 0,3 mols de metano, CH4. Então vai ser uma relação entre o número de mols de metano e o número de mols de dióxido de carbono, CO2. Como que você faz essa questão? Primeiro você vai relacionar o número de mols que você tem do balanceamento. 1 mol de metano, 1 mol de CH4, ele vai reagir com 2 mols de O2 para produzir quantos mols de dióxido de carbono? 1 mol. Então, 1 mol de CH4 vai produzir 1 mol de CO2. Agora, a questão quer saber quantos mols de CO2 você vai produzir se você trabalhar com 0,3 mols de CH4. Então, quantos mol de CO2 vamos produzir se a gente trabalhar com 0,3 mol de CH4? Vamos fazer uma análise dessa nossa regra de 3? Olha só, quando eu tinha 1 mol de CH4, né, 1 mol, eu produzia 1 mol de CO2. Então, a relação deles é de 1 para 1. Essa é a proporção deles. Agora que eu tenho 0,3 mol de CH4, quantos mols você acha que você vai ter de CO2? É óbvio que é 0,3 também, tá bom? Você pode colocar o resultado direto ou fazer a regra de 3 para chegar nessa resposta. Por regra de 3, você vai pegar o x e multiplicar por 1. X vezes 1 é igual a x. E você vai pegar o 0,3 para multiplicar por 1. 0,3 vezes 1 vai dar 0,3. Então você tem 0,3 mol de dióxido de carbono, 0,3 mol de CO2, como sendo a resposta para essa questão. Belezinha, pessoal? A alternativa correta vai ser a letra D de dado, 0,3 mol.
Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desse exercício de química. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau!